Pronto, Alzira. Pode ir. Galera, vamos começar a aula. Meus bens, tudo bem? E aí, qual o controle do ar? Tá. Vamos começar a aula agora. Tá bom? O pessoal que está em casa, muito boa noite. Vamos começar nossa aula hoje, aula revisional, tá, galera? E hoje eu trouxe assim, o que eu fiz? Tudo bem? Boa noite. O que eu fiz? Eu peguei todos os conteúdos programados de língua portuguesa e eu pautei cada um em questões. Então, vocês vão ver um de cada, tá? Tem uns dois conteúdos que eu botei duas questões, mas a maior parte é uma questão de cada conteúdo programático que está lá, tá? Edital. Então, vamos começar? Vamos lá. Revisão de língua portuguesa. Vai ser só questão? Vai ser sua questão, mas tem uma informaçãozinha que eu dou entre uma questão e outra, tá? Aí eu quero que vocês, de repente, caso seja da vontade de vocês, vocês podem anotar. Boa noite, tudo bem? Que a gente já estava aqui? Já, né? Então, vamos lá. Isso aqui eu falei para vocês na aula online, tá? Na aula, então, eu falei com vocês sobre essa informação que eu acho que tem suma importância para quem aí já, né, esquece. Gente, ó, isso aqui vocês têm que bater em cima o tempo inteiro. As provas serão nos dias 1º e dia 2, né? Vocês sabem disso. Dia 1º vai ser matemática e inglês, no 2º dia você vai ter redação, português e estudos sociais, não necessariamente nessa mesma ordem. O que eu sugiro? Isso aqui primeiro, ó. Isso aqui primeiro, gente. Sempre. Por quê? Porque a redação, ela vale 100 pontos. Ela tem peso 2, né? Agora, as outras valem menos. Então, se você for se dedicar a português, depois estudos sociais e tal, aí você pode perder um tempo precioso para fazer redação, tá? Então, eu sugiro, não sei de cada um de vocês, tem muitos que já estão acostumados, tá? Agora, se você tem o seu ritmo, ok. Se você consegue dar conta naquele tempo ali, tudo legal. 3 horas. São 3 horas? Acho que são mais. Essa aqui, eu acho que sim, né? São quantas horas que ela fala, né? São 5 horas totais. Gente, até porque redação, português e estudos sociais, é isso mesmo. 3 horas foi o que eu fiz a BBC. Enfim, achei pouquíssimo. Mas para você fazer isso tudo aqui, tem que ser 5 tempo, cara. É isso que eu acho. Quanto tempo você usaria para fazer a redação? Bom, né? Se tem dificuldade ou não? Tem dificuldade? Então, você para ali. Eu não fazia prova esse ano. Já estou fazendo redação, inclusive, pensando no Enem já, né? E para o colégio na aula também. Você assistiu algumas aulas minhas de redação? Assistiu. Recebeu o arquivo? Não. Não? Eu estava fazendo lá com o Sinadinho. Você não estava conseguindo. Mas pede a Isabela de novo, ou pede a galera aí para repassar para você, que é importante os arquivos que eu passei. Eu acho que é um passo a passo para fazer uma boa redação. O que acontece? Redação para mim é uma questão de colégio. Eu estava aqui. Lá foi algo mais que era algo mais tentativo. Era algo mais tentativo. Então, tinha lá primeiro que você deveria analisar e a segunda que estava assunto. Era só você pegar lá e escrever, mas não poderia tirar do nada. Porque o propósito da redação é ele. Não, eles já trazem, eles já te dão a indicativa para a gente fazer isso. Eles já te dão ali um amparo, né? Que são os textos base. Mas o seu argumento tem que vir de você, não tem jeito, né? Agora, gente, é óbvio. Aquele arquivo que eu mandei para vocês tem um passo a passo ali para vocês fazerem redação. Se vocês seguirem aquele passo a passo que eu já trouxe aqui uma vez, vocês não vão ter problema nenhum em fazer redação. Obviamente, você tem que ter argumento, né? Aí parte de cada um. Mas se você se basear também no texto básico, nos textos básicos, você vai ter um bom argumento. Fala, velho. Pode usar o mesmo repertório dos textos básicos? Não. Tem que ser outro. Até porque o que está ali é só para você ter uma ideia. Não é o que você pode usar o mesmo nome, tá?
O que você pode fazer é quando você coloca um repertório na introdução, você fechar o terceiro parágrafo, que no caso é o desenvolvimento 2, citando esse repertório. Mas na introdução você tem que colocar um repertório, no desenvolvimento 1, outro repertório. Aí no 2, você pode exemplificar fazendo resgatando esse repertório. Mas se você tem uma lei, você pode botar também uma lei. Pode, mas aí você tem que acrescentar. Por exemplo, se você botou a mesma lei, você acrescenta, sei lá, parágrafo. Se você botou artigo lá, acrescenta parágrafo. Ou acrescenta uma exemplificação. Que aí dá uma modificada. Mas a lei é a lei, então você pode usar mesmo. Agora, você não pode usar o mesmo repertório na introdução, desenvolvimento 1 e 2. Lá na introdução você usa um, no desenvolvimento 1, você usa outro. No D2, aí você pode resgatar o que você colocou na introdução, mas dando uma exemplificação, explicando um pouco mais. Aí você pode, tá? Que aí você está dando uma contrapartida para aquele mesmo argumento. Tá? Aquele meu repertório. Beleza? Então, gente, ó, isso aqui, gente, ó, é de suma importância que vocês acompanhem. De suma importância. Eu falei para vocês, toda vez que vocês tiverem dinheiro, ou todo dia, acessa lá a Identidade da Marinha. Por quê? É importante que os candidatos leiam atentamente o edital. No dia da prova, não esqueça o documento oficial de identidade, isso aí vocês sabem, né? Documento de identificação, normalmente vocês levam a identidade em meio físico, ou seja, você vai levar a própria identidade, mas com fotografia na qual possa ser identificado, reconhecido, assinatura e dentro da validade. Como vocês ainda não completaram os 18, com toda certeza desse mundo, a identidade de vocês ainda está no prazo de validade, né? Só muda quando vocês atingem a maioridade, né? 18 anos. Aí vocês têm que fazer a segunda vez. Fala. Por que a matemática em português não é uma definição? É um critério deles. Sempre foi assim. Acho que é legal cansativo. Isso aqui é muito cansativo. Agora, você veio aqui exata, cara. Isso aqui é muito cansativo. E se isso aqui é cansativo, porque você tem que escrever, tem que pensar, tem que argumentar, isso aqui é muito mais. É um cansaço, por isso que eles falam dessa maneira. A matemática sempre separadinha, tá? Português, como tem a ver com redação, eles colocam juntos, tá? Bom, então, gente, ó, isso aqui, ó, toda vez que vocês tiverem de poderia, vai lá, todo dia, se possível, dá uma olhadinha, porque eles sempre estão atualizando. Então, eles colocam sempre informação nova lá, tá? Site da Marinha. Bem, outras informações que eu considero também importantes, que eu já coloquei na aula online, são as aplicações, ó. A temática 20 questões, inglês 20 questões, feito no primeiro dia, e aí depois você tem aqui, ó, as provas serão aplicadas no segundo dia. 20 questões de português, 18 de ciências e 12 de estudos sociais. O que é estudos sociais, gente? É história e geografia, tá? Envolve a história e geografia. Então, aí você tem também o que é a redação. A redação, eu sugiro, vou falar de novo. Eu sugiro que vocês façam antes no segundo dia, antes de tudo. Por quê? Gente, a redação vale 100 pontos. 100 pontos. Se você somar isso tudo aqui, ó, não dá o que a redação dá. Fala. A prova o quê? É a soma. É a soma. Mas chega como? Olha só, eu acho que sim, olha só. 20, mais 20, soma aí. Aí depois 40, 2, 4, 6, né? 60 é 8, mais 12. 80. Isso aqui vale 100. Eu sugiro que a redação seja feita primeiro. Tipo assim, se eu não conseguir fazer nenhuma matéria de direito, mas gabaritar na redação, eu iria passar? Ou então, se você não eliminar nenhuma dessas disciplinas e gabaritar a redação, por exemplo, se tirar 100 na redação, você tem grande chance. Mas aí vai ter que ser um somatório, né? Aí, então, tipo, não tem que acertar, tipo, tal coisa em cada coisa. Não, se você acertar metade de cada uma,
metade de cada um aqui você já está vendo. Você pode considerar dentro, que eu quero dizer, classificado, calma. Classificado. Aí depois, dentro do número de vagas, você vai fazer o somatório para você terminar. Agora, se você acertar metade, é claro que você já faz o classificado. Ah, mas aqui eu acertei 20, aqui eu acertei só 10. Ou no final, só 8. Não tem problema no somatório. No somatório, isso vai compensar. O que você não pode fazer, o que vocês não podem fazer, gente, é ser eliminado, zerar. Se você zerar, aí já é, tá? Não zerando, você está no pago. Eu lembro quando eu estava falando assim, tipo, o primeiro dia, vai mais volta e tudo. Então, era disciplina, elas variam 2,5 cada questão. Aí, eu varia 10, não sabe? Eu não sei como é que é o critério. Aí, pode, no final, depois, Como é que é o critério de correção que eles utilizam. Mas se você pensar 80 questões, se você acertar dentro do 80, você acertar metade, mais da metade, ou seja, 40, dá 90, gente? Vamos lá, peraí. Você acerta 90? 2, 4, 6, 90. Mas não é que eu falo assim, é que no primeiro dia, mais no segundo dia, e que tipo, cada cada dia a prova, matemática inglês vale mais do que português. Porque, ó, se você pensar, mas olha só, se você pensar que só tem matemática e inglês, 40 pontos. Sim, mas cada questão vale mais do que cada questão da... Sim. Também tem isso, né? Também tem isso. Matemática, matemática. Você vai ter que ler no que e cada... Se não vale 50, e aí vai ter mais 50, vai ter mais de 20, tem mais matéria. Porque tem mais Vai ter mais tempo. Mas o nível também, mas o nível também vai ser mais alto, né? Não, tudo igual. É tudo mesmo valor. Tudo a mesma nota. Então, eu sugiro, no segundo dia, que vocês comecem pela redação. Comecem pela redação, gente, porque aí vocês vão garantir uma boa redação que vale 100 pontos, e aí depois você parte para os objetivos. Até porque 5 horas, se você der conta, isso são 5 horas para cada dia, gente. Então, no primeiro dia, matemática é pesado? Sim, só você tem um bom tempo e não tem redação. Você tem um tempo legal e não tem redação. Já no segundo dia, o que você faz? Faz a redação, né? Faz a redação, depois você parte aqui, ó, para aquelas que você tem mais facilidade. Oi, tudo bem? Ué, não? Vamos lá, então, pessoal. Eu ia fazer Tudo bem? Vou pegar essa agora. Eu ia fazer uma outra coisa. Quando você vai fazer a prova, olha o tema da redação. Isso. Já vai fazendo um pouquinho, mas já vai fazendo. Também. Eu fosse na minha casa, eu faria isso. Quando eu estou fazendo a redação, Você vai pensando, eu vou fazer a minha recomendação. Você já vai pensando, eu falei isso na aula passada. Pessoal lá de trás, presta atenção. Então, isso também é uma estratégia. Quando você começa pela redação, o que você vai fazer? Você vai ler os textos de base, né? Vai ler tudo, vai ver o repertório que está sendo utilizado ali, que você não pode utilizar o mesmo, mas é um amparo, aquilo ali é só para você ter uma ideia, né? Um gatilho, para você trazer o seu próprio argumento, seu próprio repertório. Aí sim, você lê o tema, lê os textos base e já vai pensando, já pode tentar resolver pelo menos uma disciplina. Mas porque no segundo dia você tem português, né, estudos sociais e redação. Aí pronto, aí você consegue fazer, por exemplo, português, para depois você passar para a redação. Porque nesse meio tempo você vai pensando nos argumentos que você gostaria de colocar ali. Como você vai começar? Gente, ó, eu expliquei para vocês na aula passada, aulas passadas,
A primeira coisa que você tem que fazer na primeira linha de redação, o que que é? Título. Não, sem ser o título. Sem ser o título, a primeira linha de redação, do texto mesmo. Repertório. Já traz na primeira, tópico, frasal e repertório. Por quê? É ele que vai te amparar para você argumentar. É ele que vai te dar um gancho para você, argumentar. Assim. Aqui, ó. Quando eu também pode pegar sua aula. Mas, por exemplo, eu vou chegar ali na questão presencial. Quando eu vou pegar a comunicação, encontrar um repertório sobre o assunto. Então, por isso que eu falei, realmente. Mas, ó, vou te dar uma ideia. Gente, para encontrar. Eu tenho um teste de redação. E eu deixo os temas. Para que vocês conheçam o momento da redação. Sim. Eu estou programa sobre redes sociais. Então, exemplo, a partir disso, eu consigo que eu estudei. Mas no momento escrevendo. Eu sei. Então, mas essa ideia que eu estou dando a vocês, isso é assim. Você sai na frente muito rápido disso da gente. Por quê? Enquanto você está pensando, não está fazendo nada, não vem nada na sua mente. E você está perdendo tempo. Pessoal, vocês estão falando junto comigo. Por favor, diminui aí. Então, o que você tem que fazer? O ideal é que você leia os textos base. Eles normalmente botam 2, 3, mas tem até mais. Você vai ler os textos base. A partir dos textos base, aí você vai ter condição de pensar no repertório para aquele tema. Por quê? São 3 repertórios, ou seja, 3 argumentos. Mas é o que eu falei para a Laís. Se você na introdução, se você usou um repertório, no desenvolvimento 2, você até pode repetir, por exemplo, se for uma lei, mas você vai ter que exemplificar, você vai ter que dar mais informação sobre aquilo ali. Porque, do contrário, você vai ficar travado. Se você usar o mesmo repertório, vai ficar parecido com a introdução. Entendeu? Então, você pode utilizar o mesmo? Sim, só que traz exemplificação. Tá? Vamos lá, pessoal. Isso aqui eu também já havia falado com vocês. A prova do colégio normal existe um domínio sólido das disciplinas do ensino fundamental, com grande peso para matemática e língua portuguesa. Então, gente, olha, vocês perceberam ali que boa parte das questões que valem mais é o quê? Matemática, língua portuguesa e redação. Né? Matemática, língua portuguesa e redação. E é exatamente o que acontece. Você tem 20 pontos lá, na redação você tem 100, na matemática você tem 20. Então, olha, se você pensar direitinho, qual é o ideal? Que você pense na redação primeiro. Vai lá, corre atrás, pega o tema, lê os textos básicos e já vai pensando como você vai elaborar isso. Não para ficar assim, ó, pensando, meu Deus, o que eu vou botar aqui? Você está perdendo tempo. Enquanto isso, você vai fazendo língua portuguesa. Vai fazendo língua portuguesa, que isso é no segundo dia. Começou a fazer língua portuguesa, vai imaginando ali repertórios, já anotando lá atrás no rascunho. Quando você já tiver os seus repertórios prontos, pronto, parte para a redação. Ela está pronta? Volta para o objetivo. Tá? Aí sim, você não perde tempo e você se dedica à redação, que tem peso hoje. Eu acho que a única dificuldade de redação é buscar redação. Mas, ó, o que eu falei para ele aqui, eu volto a falar com vocês, gente. Eu falei aulas passadas. Para você ter bons repertórios, você tem que assistir a telejornal. Não tem jeito, gente. Tem que assistir. Você tem que estar antenado tudo que está acontecendo. Para dali, pelo menos, você ter um bom repertório. Porque acho que eu tenho, por exemplo, durante escrevendo a redação, eu tenho uma facilidade muito grande de ideia. Só que a maneira como eu vou passar isso no papel, para poder trazer tal ideia, assim, como eu vou colocar isso dentro do texto, para poder trazer essa ideia, para poder... Mas o momento que você coloca um repertório ali, quando você encontra um repertório, tudo que você vai utilizar depois é argumento para concordar com aquele repertório. É só argumento que você vai utilizar, ou seja, é só informação que você vai acrescentar. Tanto é que no D2, o que você faz? Além disso, segundo o fulano, aí você vai acrescentar o repertório que você já colocou, você só vai exemplificar. Ou seja, todas as informações que você vai estar dando ali é só um acréscimo
do que você já colocou. Na introdução, você já começa a primeira linha do repertório. Segundo fulano. Por exemplo, eu boto a introdução dele, repertório de uma vez, e durante o texto eu ia. Não, teve 3 repertórios de uma vez, como assim? Não. Por exemplo, eu apresentava, vou falar do texto na introdução. Introdução, repertório. Sim. Os 3 ou não, só pode um. Não, só um. Em cada parágrafo, um só. Mas, por exemplo, meu professor, ele disse, no caso, temos 5 linhas para cada parágrafo. Uma média. Isso. Se eu falo disso, aí... Não tem problema. Só que você exceder muito. Aí, se você exceder muito, você já sabe que você tem que diminuir no outro. Aí pode ficar meio... Que uma redação, ela para 5, 6 linhas. perfeita, ela tem que ter uma introdução, uma argumentação e uma conclusão, isso em cada parágrafo. Introdução, argumentação 1, argumentação 2 e conclusão. Isso em cada parágrafo. Isso em cada... Só na conclusão que não tem repertório. Mas nos 3 primeiros parágrafos tem. Tem que ter, justificar esse repertório. Sim, você colocou ali que você não vai justificar, você vai argumentar acerca daquele repertório. Por exemplo, se eu trago... Peraí, só um minutinho. Se eu trago um repertório falando sobre... um exemplo. Falando sobre... Qual é o assunto do momento, gente? Qual é o assunto do momento? Fala para mim. O que a gente pode estar falando? Hã? Aula séria. Pode ser, ficou muito bom. Ah, é? Então, vocês saberiam argumentar? Tá vendo? Saberia não? Então assiste. Odisseia. Odisseia. Homero é muito bom. Odisseia. Homero. Então, gente, ó, para vocês argumentarem, vocês têm que assistir séries, vocês têm que assistir jornal, vocês têm que assistir filmes, bons filmes, é claro. Você não vai assistir qualquer filme, né? Séries boas, né? Você tem que procurar séries boas. Você não vai procurar uma série lá da China para trazer. Você vai trazer séries boas, de preferência, séries brasileiras, nacionais. De preferência. Tá. Não é problema, eu gosto de demorar. Não é o problema mesmo. Tipo, é porque tornaram o texto natural. Na minha cabeça, eu tenho todas as informações. Tipo, para mim, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que fazer isso. Eu já sei qual quadro eu tenho que aqui na minha cabeça. E o repertório também. Aí a minha questão mesmo é conectar sem parecer robotizado. Tá. Mas eu sei Tá. o coletivo que eu devo usar. Isso. Mas o meu problema mesmo é conectar de uma forma que pareça natural. Mas os conectivos, eles vão te dar essa naturalidade. Se você utilizar bem os conectivos, eles vão te dar essa coisa, essa naturalidade. Porque o texto ele fica leve, né, e fácil de ler, exatamente pela a leveza que o texto tem, ele é dada pelos conectivos. Se você utiliza conectivos bons e adequados, evidentemente, você já tem um texto ali leve e fluido. Por exemplo, você vai utilizar dessa forma. O que você está pretendendo quando você utiliza dessa forma? A expressão dessa forma. Quando você utiliza a expressão dessa forma, o que você está pretendendo? Qual é a intenção? Tá? Continuidade ou até mesmo conclusão. Depende do parágrafo. Isso. Então, por exemplo, você está utilizando além disso, demais. Qual é a sua intenção? Acrescentar mais uma informação. E se você utilizar os conectivos corretos, você não vai ter esse problema de deixar o seu texto muito mecanizado, muito automatizado. Não, você não vai correr esse risco, tá? Somente o que dá amarração, coesão, leveza ao seu texto são os conectivos. Eu também tenho mais uma coisa. Por exemplo, quando a gente está a gente tem que botar o tema para escrever. Sim, lá na conclusão. Sim. Por exemplo, a empresa sinto que, desde que você mude para outros sinônimos, ele fica um pouco repetitivo. Sim. Então, isso é importante. Isso que você está falando é importantíssimo. Por quê, gente? Se hoje, na língua portuguesa, nós temos sinônimo, é para quê? Para ser usado. Os sinônimos existem para ser usados.
Então, se você sabe que uma palavra não dá para repetir no mesmo parágrafo, você não vai repetir em outro parágrafo, não tem problema. Mas no mesmo parágrafo não dá. E o que você tem que fazer? Lançar mão dos sinônimos. Por exemplo, a ansiedade, eventualmente. O corpo social. Então, sim, exatamente, eu sei. Só que quando você repete muitas vezes os vários sinônimos da palavra, acaba Chegou fora de acaba. Não, chegou a hora que fica do lado e fica pobre, né? Isso aí também. Olha, mas isso aí também exige muito um pouquinho de leitura. Então, eu tenho muito sinônimo na cabeça, só que mesmo assim, eu E você fica repetitivo, né? Eu sempre estou repetindo. Tem sinônimo que é tão óbvio ali, né? Que você está utilizando para mas, cara, e pronome? O pronome é exatamente para isso, para você substituir também. O pronome. Ele, aquilo, este. O corpo social. Aí eu quero brincar isso em outro lugar, no meio do parágrafo. Eu botaria o dedo. Não. Ele não. Não, nesse caso, você vai colocar, se você quiser utilizar, por exemplo, um pronome para se referir ao corpo social, aí você vai ter que utilizar outro sinônimo, porque ele não reflete a ideia de corpo social. Não, entendeu? Porque isso aí é pronome pessoal. Ele é pronome pessoal. Corrigir. Olha, eu assim, falando assim de cabeça, mas eu posso depois olhar. Cara, aquela pontuação que eu dei, eu fui muito, muito, muito criteriosa. Eu observei detalhe por detalhe. Quantas pessoas chegaram? Não sei. Depois eu né? Achei pouco. Você fez? Eu fiz. Depois eu vou te matar. Foi o dela que veio? Tá. Ótimo, eu corrijo. Vamos lá, pessoal. Redação. Ó. Esse é atrás, por favor. Tudo bem? Então, a prova não falei, né? Redação. Falei também nas aulas passadas. O tema da redação do colégio naval costuma estar ligado a assuntos navais. Isso é regra? Não. Mas normalmente vem um assunto aí parecido. Volta e meia, isso vem, ó, a superfície da água. Então, ó, ou a Marinha do Brasil. Então, fiquem espertos aí, tentem fazer algumas redações a respeito. Leia, portanto, e com frequência, a Agência Marinha de Notícias para se manter atualizado, tá? Porque eles sempre colocam uma coisa importante lá. Porque se vier algum assunto a respeito, se você estiver sempre consultando o site da Marinha, você vai ter o quê? Repertório. Ó, que maravilha! Assuntos navais voltados para a Marinha do Brasil. Então, se você estiver sempre em contato lá no site da Marinha do Brasil, pode ser que eles tenham atualizado em algum importante da Marinha do Brasil. Isso aí. Agência da Marinha, isso aí. Agência Marinha de Notícias. Vou começar. Agência Marinha de Notícias. Começa, todo dia. Porque você pode utilizar, se vier um assunto como esse, voltado para assuntos navais, você já tem repertório. Tem chance de, tipo assim, eles botarem um tema que não tem aparecido dificuldade, eles botarem, eu não tenho mais exemplo. Como assim? Parecido com o ano anterior? Eles deram um tema, só que eles, o site da Marinha não tem nada falando, tipo assim, a respeito de medida, dentro desse tema. Aí você vai conseguir chance, você não tem esse tema. Olha, pode acontecer sim. Mas, olha, infelizmente, cada busca informação, noticiários. E se você tiver sempre constante contato com essas informações, você vai ter repertório sempre. Eu peço a vocês, o que eu falo para vocês não adianta que se você não tiver contato com séries, filmes,
livros, filósofos, né? Qualquer tipo de literatura, você vai ter dificuldade na hora de achar um repertório adequado para determinado tema. Então, assiste mais a notícias, né, séries, livros, procura saber o que cada livro fala, o que cada autor busca. Coloca lá, vocês não gostam do chat GPT? Gemini? Coloca lá, gente. Coloca lá filósofos que eu posso utilizar como repertório. O que cada um propõe, qual é a teoria de cada um, qual é a pauta que cada um defende. Geralmente, quando eu preciso de repertório dele, quando eu vou fazer uma redação, não. O chat, você pode dar uma possível chance de repertório para esse. É isso. Aí ele vai falando, Ele vai pode listar. usar isso. Aí, da outra vez, eu usei, aí ele falou, ele botou de um jeito diferente. Ele falou, esse pessoa, por esse, porque ele faz, tem essa ideia, e por esse motivo. Exato. Embaixo ele bota exemplo, Ele vai te, exatamente, ele vai te listar uma série de repertórios que vão utilizar para aquela temática. E aí, mas aí o que você tem que fazer? Gravar? Não, você vai buscar aqueles repertórios para ver se de fato você pode utilizar naquele tema que você se deparou. Então, gente, ó, a questão de leitura mesmo, de assistir e buscar. É busca. Vamos lá, pessoal. Uma vez aceite no curso de preparação de aspirantes da Marinha, os alunos estudam por 3 anos, não sei se vocês já estão tipo, carecas de saber, do ensino médio do fundamental militar naval. Eles são considerados praças, vocês serão, né, considerados praças especiais durante o tempo de formação. E recebem, claro, vocês sabem que também recebem. Claro que esse valor aqui, gente, provavelmente já está atualizado. É bruto? Esse valor aqui mas provavelmente já está atualizado. Tá? Giovana? Tem alguma Giovana? Não. Deve estar em outra sala. Não é para ele, não? Está na outra sala. Além do soldo, os alunos recebem também alojamento, alimentação, uniforme, assistência médica e cursos. Estamos especializados. A formação acontece em regime de internato, ou seja, eles só podem deixar a base, né, o aluno, né, no caso, o aspirante, só pode deixar a base aos fins de semana, se não estiverem em serviço. Então, caso não estejam, aí vocês podem ir para casa no final de semana. Mas isso aí tudo vocês já pesquisaram, né? Eu tenho 2 perguntas. O que é praça especiais, porque a gente já considera isso. E a gente ganha um salário, mais ou menos, para os estagiários. Porque aquilo ali é um concurso, entre aspas, daquilo ali, um concurso. Você fez prova para entrar. Então, é justo que você passe esses 3 anos estudando lá e recebendo por isso. É pouco? Mas você é aspirante, você não é marinheiro, né? Nem cozinheiro, você é aspirante. Então, por isso que você recebe. E eles te dão esse nome, aqui, ó, eles te dão esse nome de praças especiais, porque é o tempo que você está ali em formação. Você não é formado, você está em processo de formação. Por isso que eles são chamados, eles são chamados de praças especiais. Partindo dessa, depois que você termina essa formação, aí você já é um aspirante. Vamos lá, galera. Bom, aí o que eu fiz? Olha, prestem atenção. De língua portuguesa Não, tem mais coisa, mas isso aqui, gente, está de maneira resumida. Não é aquela coisa extensa, que significa a mesma coisa. Isso aqui é tipo portuguesa. Combinação de banho. Isso aqui é só língua portuguesa. Então, ó, galerinha da estrada, estão falando muito. Então, ó, vocabulário. O que eu acabei de falar? Sinonímia, sinônimos. A gente tem que saber sinônimos, antônimos, antonímia, homonímia. O que é homonímia? É uma palavra que tem uma palavra parecida, escrita ou foneticamente parecida. Aspectos semânticos dos vocábulos. O que são aspectos semânticos? Quando a gente tem aspectos semânticos, gente, é quando você tem uma palavra polissêmica, é quando você tem uma palavra homógrafa ou homófona, tá? Aqui, ó, já está até escrito aqui, polissemia.
Classe de palavras. Quando você tem lá, ó, prefixo, sufixo, prefixal, sufixal, parasintética, essa coisa toda, imprópria, regressiva, tudo que você tem lá de derivação e composição. Isso aqui, ó, está dentro da ideia. Ah, perdão, isso aqui é prefixo, onde é que eu estou? Ah, falei. Classe de palavras. Classe de palavras, pulei. Isso, classe de palavras, em três reflexões. Classe de palavras, gente, vocês têm 10. Vou pedir, ela vai passar, já está lá. Classe de palavras, vocês têm 10 classes de palavras. Então, cada uma você tem que saber empregar e saber flexionar, principalmente esses verbos, né? Saber flexionar. Tempo verbal, né? Desinência verbal, isso, conjugação. Os termos da oração. O que são os termos da oração? Sujeito, predicado, complemento. Então, isso, núcleo sujeito, são os complementos. Tá? É chegar em período composto. Período composto por coordenação e período composto por subordinação. O que vocês têm ali? Composto por coordenação, você tem 5. Aditiva, explicativa, alternativa, conclusiva e adversativa. 5. E depois você tem os períodos compostos por coordenação. Daí é uma... Aí isso era uma falta de consideração objetiva. Aí você tem as orações subordinadas, substantivas, orações subordinadas, adjetivas, vocês têm as adverbiais. Então, só as adverbiais são 9. As substantivas são 6. 22? 9 com 6? Não. 9 com 6. Adverbiais, 9. Com 6, que são as substantivas. 15, né? 9 com isso. E 2 adjetivos, que é a restritiva e explicativa. Viu? Não são 22. Só que aí você deve estar contando com a reduzida. Reduzida de gerúndio, infinitivo e passivo. Então, 17 mais 3. 20. Então, gente, ó. Sintaxe. Sintaxe de concordância. A concordância nominal, verbal. É você saber fazer a concordância não só do verbo, né, sujeito, verbo, mas você também fazer a concordância dos nomes. Ou seja, se você tem 2 palavras ali, substantivo mais adjetivo, então você vai fazer uma concordância de 2, por exemplo, 2 adjetivos. O substantivo vai fazer concordância ou no masculino plural, concordando com os 2, genericamente, ou você vai concordar com o quê? Com o elemento mais próximo. Então, a gente já teve uma aula sobre isso? Já tivemos, né? Então, ó, estuda que isso aqui, ó, tem muito desdobramento. É legal você dar uma olhadinha. Sintaxe de regência. Sintaxe de regência também nós já estudamos. É quando você tem um verbo que pede ou não o auxílio da preposição. Então, tem alguns verbos, né? Tem alguns verbos que eles exigem de você uma preposição, outros não. Tem verbos que são parecidos, significados diferentes. Alguns exigem preposição, são regidos pela preposição, outros não. Lembra que eu falei para vocês sobre o verbo, um exemplo, né? O verbo assistir? Não o verbo assistir. Isso é que é regência. Exatamente. Então, o verbo assistir. Tem a ver com decorar, direto, tem a ver, claro. Tem super a ver. Assistir. Isso, você tem 4 tipos de assistir. Exatamente. Assistir no sentido de ver, então pede preposição. O único que não pede preposição desses 4 verbos assistir é o verbo no sentido de socorrer, ajudar. É o único que não precisa. Assistir, no sentido de ver, pede preposição. Assistir, no sentido de ajudar, não pede preposição. Assistir uma pessoa idosa, ou seja, ajudei, colaborei, socorri, uma pessoa idosa. Não pede. Um significado do verbo assistir é o quê, gente? Qual é o outro sentido do verbo assistir? Que pede preposição, morar. Eu assisto em... Aí, sim, o complemento, né? Aí pede também. Aspirar um carro bom na firma, sei lá. Então, beleza, gente? Função e emprego dos pronomes pessoais. Isso aqui
Isso aqui a banca adora. Não só, presta atenção, já eu esqueci, não só essa banca, né, de ESA, Colégio Naval, mas todas adoram isso aqui. Sabe por quê? Porque cada pronome tem uma função. Ele pode ser objeto direto, ele pode ser objeto indireto, ele pode ser adjunta adverbial, ele pode ser sujeito, ele pode ser uma série de coisas ali. Então, ó, o pronome, ó, cadê onde é que eu estou? Função e emprego dos pronomes pessoais e dos pronomes relativos. Isso aqui, gente, ó, o que tem de função sintática de pronome relativo, você não tem noção. Então, eu sugiro que vocês também. Nós tivemos uma aula sobre isso também. Procurem lá nos slides, vocês vão ver. Pronome relativo vai ter Isso. Sim. conhece. Uhum. Eles também têm função sintática, amor. Não é só função morfológica, não. A função morfológica dele é o próprio pronome relativo. É o que é? É retomar, é fazer referência ao termo anterior, ou ao termo posterior, que é o caso do cujo, cuja, cujos. É um termo posterior. Mas o que o pronome relativo faz? Retoma, faz referência ao termo anterior, que já foi citado, já foi mencionado. Entendeu? Mas ele também, o pronome relativo, exerce outras funções sintáticas. Sujeito, objeto direto e indireto, complemento, adjunta adverbial. Por exemplo, lembra que eu falei para vocês, quando nós tivemos essa aula sobre pronomes relativos, funções sintáticas dos pronomes relativos, eu disse a vocês onde é um adjunto adverbial, mas ele também é pronome relativo. E você pode trocar por em que, né? Quando não for lugar. Quando for lugar, você pode utilizar onde. Bom, uso do acento indicativo de crase. Já tivemos uma aula sobre, né? Cheguei na aula, pensei. Vai ser revisão para fechar. Vai ter. Tem uma regrinha circular igual que dá. Ah, isso, essa regrinha é maravilhosa. Gente, quem vai lá e volta a dar, crase A. Quem vai lá e volta a ter, crase para quê? E assim, pronome, como é que é? Diante de pronome, crase para nome. Isso aí. Diante de hora, crase sem demora. E assim vai, tá? Então, essa regrinha aí, essa brincadeira, é bem bacana, esse macetezinho, tá? É legal que vocês gravarem. Bom, sintaxe da colocação pronominal. Já tivemos uma aula sobre colocação pronominal. Então, ó, presta atenção, isso aqui também é um assunto bacana, que eles gostam de cobrar uma ou outra questão, tá? Pronomes oblíquos. Sintaxe de pontuação. Acentuação gráfica. Gente, quando a gente fala de acentuação gráfica, não é só o acento agudo, o acento grave, né, que é a crase, não é só isso não, né? Tem um acento diferencial também. Lembra? Eu não lembro. Não lembra do acento diferencial? Eu sei que é. Pode e pôde. Tem e tem. Tem com acento, tem sem acento. Mantém com acento. Isso aí. Então, isso tudo são acentos para preposição, para verbo. Então, isso tudo são acentos diferenciais. A gente vai chegar lá que tem uma questão ou outra sobre isso. Figura de linguagem. Isso aí, tem uma série de figuras de linguagem. Funções da linguagem. Ah, tá. Como é que é? Onomatopeia. Cara, tá aí uma coisa que eles não costumam cobrar, que é tão óbvio. É tão óbvio. Eles não cobram isso. Eles estão naquela mais sim. Interpretação. Interpretação derruba muita gente, né? É bom na interpretação. Graças a Deus. Essa eu não entendi. Tem gente que é muito ruim. Entendeu? Funções da linguagem. Funções da linguagem é quando a gente tem, ó, metalinguística, conativa, referencial, o que mais? Eu não aprendi aquela linguagem que é. Qual? Que você ensinou aqui, que não tinha nada na escola ainda. Catacrese?
Acho que era outra ainda. Personificação, prosopopeia. Ah, zeugma. Zeugma, tem outra. Zeugma é elipse. Zeugma, facílimo. Tem elipse e tem zeugma. E a cada Quando ele já apareceu e você não precisa por piedade, é subentendido. Mas a elipse, em momento algum, o termo aparece, mas você também consegue identificar, subentender. Então, a diferença do zeugma para a elipse é simples. Um não aparece no termo anterior, na oração anterior, você consegue compreender, né? É fácil, é subentender. E o zeugma, ele aparece anteriormente, depois não há necessidade. Bom, funções da linguagem e interpretação de texto. Então, vamos à questão. A primeira questão, pessoal, presta atenção, porque eu vou dar um tempinho curto para vocês pensarem, tá? Curto. O texto diz o seguinte, vou ler para dar uma ajuda, tá? E depois eu vou deixar um tempinho para vocês pensarem. Embora os avanços científicos tenham ampliado significativamente a expectativa de vida, a longevidade, por si só, não assegura uma existência digna. O que é longevidade, gente? O que é longevidade? Contínua. É uma pessoa ou algo que dura muito tempo, né? Tem anos e anos de vida ou de existência. A paciência. Longevidade. Longevidade, é isso, é paciência. Não, longevidade. Longevidade, é a mesma coisa. É a pessoa que dura ou algo que leva muito tempo existindo, por assim dizer. A longevidade, por si só, não assegura uma existência digna. Com efeito, o aumento dos anos de vida pode coexistir com a precarização das condições de saúde, caso políticas públicas eficazes não sejam implementadas. Isso aqui é muito argumentativo, hein? Muito argumentativa. Assim, o verdadeiro progresso de uma sociedade não se mede apenas pelo tempo que seus cidadãos vivem, mas, sobretudo, pela qualidade com que vivem. Então, um textinho aí bem argumentativo. Se vocês quiserem utilizar isso aqui, ó, um texto aí sobre longevidade, perfeito. Perfeito. Bom, sobre etalismo, né, idadismo, perfeito. Questão diz o seguinte, ó. No texto, os conectivos e expressões estabelecem, respectivamente, relações semânticas. Qual seria a relação? Lendo o texto, quais... O que vocês percebem aqui ao longo da leitura em termos de relações semânticas? Primeiro, vou colocar ali ao lado. Prestem atenção. Na primeira linha, tem algum conectivo? Tem alguma expressão relacional? Qual? Embora. Então, na primeira linha, a gente tem... Não, ela já falou, é uma concessão. Então, ó, primeira linha, você tem embora. Vamos ver mais? Embora os avanços científicos tenham ampliado significativamente a expectativa de vida, a longevidade, por si só, não assegura uma existência digna. Com efeito, leram mais algum? Leram mais algum? O aumento dos anos de vida pode coexistir com a precarização das condições de saúde. Caso, embora já está lá. Por si só, com efeito. É explicação. Já estou dando a resposta, né, gente? Mas estou ajudando vocês. Depois eu vou ajudar mais, tá? Aí agora é com vocês. Foi alguma prova mesmo? Foi baseada? Não entendi. Essa questão fez numa prova? Baseada. Não, baseada. Então, ó, não vejo prova não. Então, aqui a gente tem com efeito. Não era por si só. Não, é com efeito. Porque o com efeito é explicativo. Por si só, não é explicativo. É só um aposto. Eu estava pensando que fosse causa e consequência. Porque quando você fala, olha, do jeito que você parece que está falando de algo que causou algo. E aí, gente? Depois,
caso políticas públicas eficazes não sejam implementadas. Tem mais alguma coisa aí? Tem mais alguma coisa? Caso, porventura, né? O que mais? Se, condição, né, gente? Então, ó, caso. O que mais? E aí, mataram já, né? Óbvio. Depois você tem assim, ó, assim, da ideia de quê? Conclusivo. Então, ó, assim. O que mais? Conclusão. Isso aí, conclusão. Vamos terminar, gente. Assim, o verdadeiro progresso de uma sociedade não se mede apenas pelo tempo que seus cidadãos vivem. Mas é o que, gente? Adição. Não, Adição não. adversativa. Adversativo, oposição, contrariedade. Então, a gente tem lá o quê? Pode ser contraste. Pois é. Então, mas, sobretudo, tem um sobretudo, pela qualidade com que vivem. Então, sobretudo, seria o quê? Esse sobretudo. Reforçar. Então, você tem um contraste reforçado. Você tem ali, ó, um adversativo reforçado. Mas, sobretudo, não apenas, ó, cadê? Onde é que está aqui? Assim, o verdadeiro progresso de uma sociedade não se mede apenas pelo tempo que seus cidadãos vivem, mas, sobretudo, pela qualidade com que vivem. Então, a gente tem mais que o sobretudo. Sobretudo é o quê? Reforço disso, desse contraste, tá? Então, nós temos a letra A. Vou botar ali. Se vocês quiserem ir anotando, vai chegar uma hora que eu posso me perder. Bora lá! A próxima já mudou de dica, hein? Relações semânticas. Agora é com vocês. Primeiro vocês vão ler. Depois eu vou botar enunciado, tá? Prestem atenção, tá? Eu vou voltar, caso vocês queiram. Arrear. Descer. Arrear é a mesma coisa que descer. Oi. Foi? Todo mundo já leu? Eu não li. Então vai. Mais um pouquinho de tempo. Pode? Quando a gente fala de relações semânticas, a gente está falando de quê? Sinonímia, antonímia, homonímia, o que mais? Paronímia, polissemia, e assim vai. E também teria ali a ambiguidade, mas eu nem coloquei, tá? Também envolve a ambiguidade ali. Beleza? Foi? Vou passar. E aí, assinale a alternativa que apresenta a análise correta. Então, vocês acham que na 1 há um caso de paronímia? Vai ficar complicado porque eu vou ter que ficar voltando lá, mas tudo bem. Paronímia, anote aí. A letra A, vocês acham que é um caso de paronímia na 1, entre arrear e arriar? Em 2, ratificar e retificar são parônimos? Em 3, sede constitui exemplo de homografia? Em 4, consertar e consertar são parônimos? Será? A letra B, apenas 2 e 4 apresentam casos de paronímia. Quer que eu volte lá, gente? Quer ler primeiro? Acho melhor ler a B. Ó, vocês leram A e B, né? Vamos lá. Volta lá na 1, na 2 para ver.
Então, ele fala de arrear e arriar. Se são parônimos, né? Palavras seriam coisas iguais. São palavras parecidas, não são idênticas. Nem o significado. Idênticas é homonímia. Então, no caso, nem o significado dela mesmo é igual. Também não é igual. E a gente está falando de parecidas na grafia. E também parecida no som. E aí, foi? Acho que Então, vamos lá. C e D e E. Na letra C, em 3. Sede. Já lemos, né? Constitui exemplo de homofonia, sede. Homofonia. Gente, sede ou sede. Isso é homofonia? E é homofonia? Som. são. E em sons iguais. Sede e sede. E em 4, consertar e consertar. São homônimos perfeitos? Ó, consertar e consertar são homônimos perfeitos? Não? Está escrito diferente. Mas o nome não é o som. Não, é o sentido. É o sentido. Não, é só o som e a grafia. O significado é sempre diferente. E a letra D? Em 1, arrear e arriar são homônimos. Em 2, ratificar e retificar são homógrafos. O que é homógrafo? Mesma grafia, escrita. Em 3, sede é um caso de polissemia. O que é polissemia mesmo? É uma palavra igual com sentidos diversos, distintos. Então, você tem sede e sede. Será que é um caso de polissemia? Eu acho que eu vou anotar essas coisas. Todos os exemplos apresentados correspondem a casos, aqui tem um espacinho, casos de polissemia. Letra E? Você acha que tudo é polissemia ali? Eu acho que Supor, consertar e consertar, mas vamos lá, você falou em polissemia, beleza, Laís? Mas vamos lá, vou te ajudar a raciocinar. Vamos dar a palavra consertar e arrear. Não tem grafia e nem som igual. É parecido, mas não é igual, não é idêntico. Polissemia é quando você tem uma palavra idêntica com significado distinto. Por exemplo, manga de camisa, manga fruta, né? E assim vai. O que mais que a gente tem aí de polissemia? Eu acho que eu fui que eu falei aqui mesmo. Vamos falar em ponto, vamos discussão. Que é para mim mesmo? Esse é um palavras são palavras parecidas. Parecidas. Então é B. Tem certeza? Vamos ver então essa. Parecida, ou tem que ser mesmo sentido, nem nada, não? Não, se tiver ser distinto. Será, gente? Apenas 2 e 4 apresentam casos de patronímia. Apenas. Pensa nessa palavrinha aqui, ó. Apenas. Será? Vou botar na 2 e na 4. Vou botar na 2 e na 4. De novo. O candidato procurou ratificar as informações constantes do documento antes da inspeção, evitando assim qualquer equívoco. Você acha que ratificar e retificar é um caso de patronímia? Apenas aqui na 2? Não. Não tem. Então não vai ser bem, gente. Vamos pegar. Vamos ver então lá. Pessoal aí atrás. Atenção, hein? Na questão 1, há um caso de patronímia entre arrear e arriar. Sim, gente. São palavras parecidas, não são idênticas. Então tem. Em 2, ratificar e retificar são parônimos? Sim, são parônimos. Por quê? Ratificar é confirmar. E retificar o quê, gente? Consertar. Né? Consertar. Então, significados distintos, mas a palavra é parecida. Ratificar. Em 3, constitui exemplo de homografia?
Sim, gente. Sede e sede, ortografia. O que é ortografia? Escrita Igual. Exatamente. Ortografia, escrita igual. E sede, sede, ortografia, né, são escritas iguais. E em quatro, será que tem aqui? Consertar e consertar são parônimos. Sim. Letra A. Vamos lá. Número 3. Isso aqui é muito bom, né, gente? Número 3, vamos lá. Classe de palavras. Poucos candidatos permanecem, perdão, vou ver se estou na sua frente, né? Deixa só poucos candidatos permaneceram verdadeiramente atentos durante a exposição, porque muitos se mostravam excessivamente confiantes, embora alguns demonstrassem postura bastante discreta e disciplinada. Vou botar mais um pouquinho para cima para vocês pensarem. Numeral seria número, ou pode botar a palavra completa. Numeral? Não, numeral. 1, 2, 3. Primeiro, segundo, terceiro. Claro, entendeu? Essa é aqui para pensar bastante, hein, gente? Tá melhor. Causa muito é muito parecido de calça. Ué, sim. Onde é que vocês estão lendo isso? Eu acho que é desse. Eu acho que é Deus, sim. Não, por quê? Porque Vamos lá, vamos pensar junto. Vocês acham que é qual? Letra D? Você acha que é D? Você acha que é D também? O que vocês acham? Acho que é D? É? Vamos pensar um pouquinho? Pessoal aí atrás, vocês estão discutindo a questão, né? Espera. Então, vamos lá, então. Eu acho que é dele, né? A palavra poucos, é pronome definido. Vamos ver se é. Poucos candidatos permaneceram verdadeiramente atentos. Poucos, então, nesse caso, é sim pronome indefinido. Ele não sabe quantos. É indefinido, né? Poucos. Quantos? Não sei. Muitos, poucos. Sinceramente, é advérbio? Sim, é advérbio. Mas não é de intensidade. Porém, não é de intensidade. E outra coisa, atentos é substantivo? Não. Pelo amor de Deus. Pois é, aqui a gente só tem uma correta, que é a palavra pronome, poucos é pronome definido. O restante ainda não consegue. A gente tá aqui uma verdadeira assim. Isso, só que não é de intensidade, né? Eu pensei que a gente tem que ver. A letra B, vamos lá. A palavra muitos é numeral nesse caso? Poucos candidatos permaneceram verdadeiramente atentos durante a exposição, porque muitos mostraram excessivamente confiantes. Muitos é numeral? Não, é pronome definido também, gente. Então, já descarta a palavra de cara, a letra B. Não precisa nem terminar de olhar. A letra C, a palavra discreta. É adjetivo flexionado em gênero e número para concordar com postura disciplinada? Postura bastante discreta e disciplinada. Sim, sim. Também exerce função de adjetivo? Sim. Também discreta, né? A palavra aqui é discreta, também funciona como adjetivo. Mas o porquê introduz uma oração de valor causal ali, gente? Cadê o porquê? Porque muitos se mostraram. É causa? Vocês acham que é causa? Não, é letra gente. Mas vamos ver a letra D. A palavra verdadeiramente advérbio de modo. Atentos é adjetivo. Estão, eles permaneceram como? Atentos. Adjetivo.
Atentos? Não, Adjetivo. Alguns é pronome definido. Onde é que está alguns ali? Embora alguns demonstrassem fé. É pronome definido. E por que estabelece relação de causa? Eu acho que nesse sentido, sim. Porque ele estava explicando. Ou o candidato que permanece verdadeiramente a tempo. Eu acho que é a disposição. Mas a causa disso que eu quero. É que aí vai entrar uma questão Bastante discreta e disciplinar. também tem que Está falando verdadeiramente advérbio. Então, gente, a letra D está certa. Advérbio de modo, advérbio adjetivo. Não é a letra D. Mas por quê? Nós também. Vou explicar por quê. Porque atentas aqui. Presta atenção, gente. A gente está fazendo uma análise. E quando você tem ali, ó, poucos candidatos permaneceram verdadeiramente atentos durante a exposição. Porque muitos se mostravam excessivamente confiantes. Eles permaneceram verdadeiramente atentos. É essa a palavra que eu quero? Sim. Peraí, calma aí. Atentos. É adjetivo? Vocês acham que é adjetivo, atentos? Permaneceram? É verbo de ação? Não, é advérbio. Permaneceram é advérbio? Não. Permanecer é verbo de ação, gente? Não, é verbo de ligação. Então, o adjetivo que deveria ser adjetivo, vai ser adjetivo ou vai ser predicativo? Predicativo, gente. O adjetivo aqui, gente, atento, não é adjetivo. Por que não? Adjetivo, nesse caso aqui, se você está fazendo uma análise morfológica, sintática, permanecer atento, atento é predicativo do sujeito. Sujeito, candidatos. Sujeito, candidatos. Eu vou voltar. E permaneceram, verbo de ligação. Vou voltar para o sexto ano. Pois é, estudo cheio. Pois é, gente. Presta atenção nisso, hein? Ó, e aí, os termos da oração? Quem é bom nisso? Isso aí. Quem é bom nisso? Então, o texto ali, né, a frase ali, ó. Os jovens candidatos ao Colégio Naval enfrentam com disciplina e determinação os desafios da preparação durante seus anos. Então, qual seria a classificação dos termos destacados? Está inteiramente correta. A classificação correta. Os jovens, nesse caso, é sujeito? Eu acho que é um. Dá para matar logo de cara. Certeza? Vou fazer só uma pergunta para você, Laís. Só uma pergunta aqui. Só uma pergunta para você realmente saber se é a letra A. Quem enfrentam com disciplina e determinação os desafios da preparação durante todo o ano? Eu acho que é um. Ah, você acha que é a última? No caso do núcleo, é os jovens. O núcleo. Sim, mas não está pedindo núcleo. Está dizendo que é sujeito. Não é Eu sujeito. também acho. O sujeito, olha, tudo isso aqui, ó. Os jovens candidatos ao colégio naval. Isso também tudo. não. Também não é. Eu acho que A é. letra B. Os jovens candidatos ao colégio naval. Sujeito. Aí tudo bem. Com disciplina e determinação. Adjunta adverbial de móvel. Como? Com determinação e disciplina. Ok. Tá certo. Os desafios da preparação. Enfrentam o quê? Os desafios da preparação. Até aí tudo bem. Objeto direto. Durante todo o ano, adjunta adverbial de tempo. E, gente, olha aqui, vamos de novo. Presta atenção. Quando você quer achar o sujeito, o que você faz? Pergunta para quem? Pro verbo. Certo. Quem enfrentam com disciplina e determinação os desafios da preparação durante todo o ano? Os jovens candidatos ao colégio naval. Isso tudo é sujeito.
Isso tudo. Agora, como ele falou, se ele quiser saber o núcleo, aí seria só jovens. Mas é, Só isso. por exemplo, a Bíblia está certa. Aí, o que adianta a igreja no modo de determinação? Porque é um modo que. Como eles enfrentam os desafios? Ah, sim. Como? De que forma? De que modo? Com disciplina e determinação. Que é, durante todo o ano, a gente Acabou aqui. Mas aí é que tá, né, gente? Aqui é um combo. Você tem que olhar tudo que está sendo pedido aqui, porque tem um monte aqui que está certo. Só que um ou outro está errado. Então, letra B, número 4. 4B. Vamos lá. 5. Eu acho que agora é período composto, ou coordenação e coordenação. E aí, galera? Podem ler. Fiquem à vontade. Embora o treinamento fosse exaustivo, os cadetes mantiveram a disciplina, cumpriram todas as ordens e demonstraram que estavam preparados para enfrentar desafios maiores. Qual seria aqui a alternativa correta? Eu já mataria logo de cara, gente. Olha ali. Nossa, cara, eu olhei a primeira. A primeira? É. Para mim, não vai ser. Tá. Ah, tá. Os corações coordenadas sintéticas. Por que não? Assimétricas. Assimétricas. Eu acho que é B. Eu acho Você acha que é B? Quem acha que é B, gente? Vocês concordam com eles? Pensa um pouquinho. Antes de acreditar. Teve naquele Olha o restante. Olha o restante. Eu acho que letra E. São que estavam preparados para enfrentar desafios maiores da coordenada substantiva? Que estavam Essa preparados. letra por isso, que combina com vocês. Eu acho que demonstraram isso. Isso o quê? Então, o que é? Demonstraram que estavam preparados para enfrentar. Será que a Bia poderia dizer? Não, ele tá doido. Porque ela Mas aqui ela não não especifica, só diz que é oração subordinada substantiva. é. Tá, mas e aí? Que tipo de substantivo? Tirar um pouco o ritmo. Não sei como é que faz isso. Professora, será que não está cortado? Será que não está cortado? Eu acho que não, tá não. Não, porque ela deve estar cortada. A gente não precisa. Deve para você. Tá não. Como é que faz aqui para abrir? Eu acho, gente, eu acho que não tá não, porque olha só. Mas eu não costumo botar ponto também, às vezes, no final, não. Não, Nadinha, Marquinhos, aí. Eu acho que não tá não. São 6. Ai, professora, na vez é assimétrico ou assimétrico? Só pra ver. Assimétrico. Eu acho que ele está assimétrico. Gente, se a gente pensar em oração subordinada substantiva, pode ser que ela seja tipo de substantivo. Está faltando alguma coisa. Para todos ver?
Não, é essa mesmo. Então, gente, ó, é isso mesmo. Vem cá. Letra E. Âmbula. Gente, vamos lá. Tá, vamos lá. Presta atenção, gente. Se a gente for pensar em oração... Pessoal aí atrás. Se a gente for pensar em oração subordinada substantiva, realmente você vai encontrar a oração subordinada substantiva ali. Agora, qual é a especificação da substantiva? Concessiva. Não, da substantiva. Concessiva adverbial. E ali? Qual seria a especificação da substantiva ali? Dizer que é substantiva? Ok. E aí? Agora pode ser objetiva direta, objetiva indireta, completiva nominal, pode ser a positiva, não sei o quê, subjetiva. E aí? É porque a B é. Não dá. Mas a B está mais completa. Agora a B está completa. Vamos ver. Vamos ver isso. Letra A. Vamos começar pela letra A. O período é composto apenas por orações coordenadas? Apenas não, porque a gente já tem aqui ó, uma subordinação. É só você inverter. Né? Ó, cumpriram todas as ordens e demonstraram que estavam preparados para enfrentar desafios maiores, embora o treinamento fosse exaustivo. Então, a gente tem uma subordinação aqui. Não dá para dizer que é tudo coordenada. Pois todos apresentam sentido concreto de independência sintática? Não. A gente tem uma dependência sintática quando você coloca uma adverbial aqui. Tá? Uma subordinada. A letra B. O período apresenta uma oração subordinada adverbial concessiva? Sim. Onde é que está a concessiva? Aqui. Beleza? Duas orações coordenadas assindéticas. Nós temos duas orações coordenadas assindéticas? Sim. Temos. Aqui, ó. Os cadetes mantiveram a disciplina, vírgula. Cumpriram todas as ordens e demonstraram. Cumpriram todas as ordens. Oração subordinada coordenada assindética. Ou seja, no lugar da vírgula, eu poderia colocar ali uma conjunção. E aí a gente tem também, ó, uma oração subordinada substantiva objetiva direta. Aí, realmente, se não fosse objetiva direta, você iria onde? Nessa aqui. Mas ela aqui está especificando. Será que é objetiva direta? Eles mantiveram a disciplina, cumpriram todas as ordens e demonstraram que estavam preparados. Mantiveram o quê? A disciplina. Cumpriram o quê? Todas as ordens. E demonstraram o quê? Que estavam preparados. O último verbo que é importante, né? Porque eu fiz. O que introduz a subordinada é o quê? É a integrante que. Então, é esse verbo que a gente vai analisar. Mas se você for parar para pensar, tanto esse quanto cumpriram, mantiveram, cumpriram e demonstraram, são objetos, são transitivos diretos. Então, logo, a gente tem uma objetiva direta, sim. Letra B. Eu não consegui falar, não, porque ela não foi completa, mas está certo. Letra E, ela não está errada, mas ela está incompleta. Exatamente. Não, porque essa aqui está especificando. Se ela tivesse errada, se não fosse objetiva direta, aí essa aqui seria a alternativa. Mas por que não pode ser objetiva direta e Por quê? Demonstraram que estavam preparados para enfrentar desafios maiores. Mas eu não posso parar aqui. Estavam preparados? Quando é que é o final? Questão. Não necessariamente. Você tem que enfrentar o quê? Tá? Então, letra B. Vamos lá. Próxima. Número 6. A 6 é fácil, hein, gente? Vamos lá. Eu dei 15 questões para vocês. Dá sim. Vamos lá. Assinar na alternativa em que a concordância verbal está de acordo, agora é concordância verbal, tá? Está de acordo com a norma padrão da língua portuguesa. Então, fazem 5 anos que os navios participaram da missão Atlântica, tá certo? A concordância verbal aqui, por quê? Porque o verbo fazer no sentido de tempo ou clima, tempo decorrido ou clima é fácil. Ele é impessoal. E faz isso.
O quê? Fazem. Nesse caso, tá errado. Porque quando tem criança tempo, alguém escolhe que vai correr. Eles têm. Deveria ser as outras. E outra construção que não se utiliza tempo decorrido, ou clima. Se não tivesse requerendo tempo decorrido ou clima, aí seria plural, seria fazem. Seria tipo, fazem, Fazem bagunça. Isso, aí seria plural, seria fazem. Fazem bagunça toda aula. Tá? Não é nem é direto. Então, nesse caso, está errado a letra A. Letra B, tá certo, gente? Havia muitos oficiais experientes na cerimônia de formatura? Foi letra D. O certo é havia. O verbo haver, no sentido de existir, ele é impessoal. O verbo haver, no sentido de existir, é impessoal. Cadê de dado? Impessoal é um verbo que não se conjuga. Não tem sujeito, não tem conjugação. Havia. Sim, esse é o certo. Mais de um marinheiro apresentou excelente desempenho durante o treinamento? Tá certo. Verdade, está certo. A letra C é o quê? Está certo. E por que alguém falou a letra D? Tá certo? Isso. Existem dúvidas quanto ao cronograma da prova. O certo é existem. Então a letra D já foi de arrasta. E a letra E? E a letra E, galera? Fala aí a letra E. Certo? Uriel, quem organizou? Não precisa nem terminar. Mas nem falei isso. Horrível. Então, portanto, letra C. Com certeza, letra C. Mais de um marinheiro apresentou. Gente, toda vez que vocês tiverem expressões partitivas, né, coletivas ou partitivas, ou você concorda com um, ou você concorda com o outro. Nesse caso aqui, a expressão partitiva é mais de um. E a expressão que poderia ser coletiva, que seria marinheiros, está no singular. Então, o certo é apresentou. Porque se tivesse mais de 2 marinheiros, apresentaram. Mais de um, mais de um, você sempre partiu. Mas, por exemplo, tem muita coisa, então na hora que você vai do beijo. Você se cola. Ó, você quer ver uma coisa? Expressão partitiva. A maioria dos alunos foi ao passeio, tá certo? A maioria dos alunos foi ao passeio, tá certo? Tá. Por que eu estou concordando? Foi, o verbo foi, com o quê? Com a expressão partitiva, a maioria. Mas se eu quisesse concordar com os alunos, então também estaria certo. A maioria dos alunos foram ao passeio. Então, foram, vai estar concordando com a expressão coletiva, que é alunos. E se eu colocar foi, eu estou concordando com a expressão partitiva, que é a maioria. Ou a maior parte, a maioria. Pois é, gente. Ó, anotem aí para vocês estudarem. Expressão partitiva e expressão coletiva. Tá? O quê? Chegou a ter uma aula que isso não teve? Eu não lembro se eu trabalhei em expressão partitiva ou coletiva, mas nós trabalhamos com concordância. Eu acho que estava. Isabela, você lembra de seguinte teve uma aula sobre expressão partitiva? Não. Número 6, letra C. Eu acho que teve concordância, mas não foi algo específico, né? Letra C. Número 7. Número 7, gente, vai lá. Esse eu quero ver. Concordância nominal agora, tá? Ouvi. Falando sobre isso também.
em alguma aula. Meninos aí atrás. A concordância, ela está de acordo com a norma padrão onde? Segue em anexo os documentos? Segue a plural. É plural, né? Letra B, tá certo, gente? Também? É proibido. É proibido a entrada? É proibido. Aí, em vez de marcar no sentido de Mas quando você tem um determinante, é proibida. É terceiro. Você tem um determinante aqui. Se não houvesse, ó, pessoal, opa, que isso? Se não houvesse determinante A, aí seria proibido. Estaria certo. Mas aqui você tem um determinante A. Então, letra C? Bastantes marinheiros participaram da cerimônia de formatura? Por que tá certo? Porque você troca bastantes por muitos. Isso aqui, ó, não é advérbio, é adjetivo. Eu fui bem com essa coisa, Boa. E a letra D, as alunas permaneceram meia ansiosas. A meia dela deve estar ansiosa, né? É, verdade. As ordens e os regulamentos permaneciam bastante rigorosas. Tem que ser mais plural. Exatamente. Se você tem dois itens aqui, ó, um feminino e o outro masculino, você faz a concordância com o masculino plural ou com o último elemento, que no caso seria regulamento. Então, teria que estar no plural masculino. Tá? Rigorosos. Letra C. Muito bem. Aqui na letra B, é proibido entrada. Se você tem um determinante, no termo seguinte, que é entrada, então, essa expressão também tem que vir no singular e feminino. É proibida a entrada. E a letra A, segue em anexo. Segue em anexo, ou seguem anexos. Ou você tem a expressão segue em anexo, aí vai ficar sempre no singular. Segue em anexo os documentos. Tá certo? Ou você coloca somente concordando com a palavra anexo. Seguem anexos os documentos. Tá? Então, você tem essas duas possibilidades. Segue em anexo. Então, vai ficar sempre singular. Segue em anexo o quê? Os documentos. Certíssimo. Ou seguem anexos os documentos. Tá? Então, letra C. Vou botar número 8. Ih, gente, o que é isso? Rolou aqui. E ficou, fiz um negócio aqui, nós tudo bem. Como é que é? Lá em cima. Aonde? Aqui? Não, é melhor botar aqui, né? Vai lá, gente, questão 8. A letra 7 é C, né? Vamos lá, galera. Pensa aí na 8. Por que a letra E também é S? Tá? Eu modifiquei. Não liga, esquece esse C aqui. É porque é certo? Deve ser certo. Será que está certo? Só ver. Então, o pronome relativo ele foi empregado de acordo com a norma padrão. O regulamento, cujos artigos foram revisados, entrará em vigor amanhã. Está certo? Acho que não. Acho que não. Acho que sim. Ok. Cujo aqui a gente sabe que morfologicamente é um pronome relativo. Sintaticamente é o quê? Adjunta de nominal. Mas ele vem junto com o artigo. Não, acho que é para Sem artigo. Seria o certo, seria aqui, ó. O regulamento cujos artigos não teria dois. E ele estaria no plural. Isso aí. Foram revisados. Então, a letra A está errada. E a letra B, tá certo? Tá qual?
Olha o verbo aqui, ó. Esta é a disciplina que os alunos mais se dedicam. Quem se dedica a. Então, seria, esta é a disciplina a que os alunos mais se dedicam. Está errado. Você tem que olhar o verbo e ver a flexão desse. A flexão não, a regência desse verbo. Então tá errado isso. Está errado. O céu, quem se dedica a algo ou a alguém. Então, aqui, ó, esta é a disciplina a que os alunos mais se dedicam. Está errado. E assim, está certa, gente? Não? A cidade onde visitamos muito é feriado possui importante. Não fez nada, sabe? Onde aqui é pronome relativo. E se refere a um lugar. Lembra que eu falei para vocês? Pronome relativo onde, se referindo a lugar, você pode trocar por em que. Mas o em que, você não pode trocar por onde quando não se referir a lugar. Gostaram? Por exemplo, a situação onde me encontro ou a situação em que me encontro? Em que? Então, não é lugar. Eu não posso trocar por onde. Agora, aqui eu posso trocar por onde? Porque aqui é lugar. A cidade onde visitamos ou a cidade em que visitamos no último feriado possui importância. Portanto, sim. Vamos ver, só para desligar. Os princípios de que acreditamos orientam nossas escolhas geralmente. Está certo isso, gente? Por quê? Qual seria o certo? Do qual? Também não. Não, gente. Olha o verbo acreditar. Quem acredita, acredita. Então, o certo aqui, ó. Os princípios em que acreditamos. Está errado. Não é do qual, não. Em que. E a letra E, está certa? O oficial a quem entregamos relatórios solicitou. Tá certo. A letra C, a cidade onde esse onde é o que a gente vê, ó. Onde é um pronome relativo. Que refere a lugar. Mas nesse caso aqui, ó, é aonde. Não, gente. Não. Visita algo. Então, a cidade que visitamos. Que visitamos. E onde é que não cabe? É isso aí. Que visitamos. É que fonte, gente, ele é pronome relativo, é adjunto adverbial, e se refere sempre ao quê? A um lugar. Só que nesse caso aqui, ó, não cabe o adjunto adverbial. Tá? Então, ó, letra Eu falei que era assim. Vou botar logo na prova. A gente vai dar 8, né? Vai lá. Anote aí, hein, gente. Pronome relativo onde? Para vocês pesquisarem também. Acento indicativo de crase. Acento indicativo de crase. Vai lá. Calma. Muita calma nessa aula. Em alguns lugares pode ser que esteja acesso. Em alguns pontos. Olha, interessante. A letra A, eu não sei se está certa. Não sabe se está certa a letra A? E aí, gente, a letra A está certa? Eu não lembro. As três
As 3 acentuações ali. Quando é um pronome feminino, tem que colocar casa, né? Ou não? Não, sim, quando é pronome feminino, sim. Pronome feminino, não. Não, pronome não. Palavra feminina. Pronome não. Nossa, então é. Nossa, excelência é pronome. Pronome do pensamento. Eu acho que é coisa também. Eu fiz também. Não pode. Ó, pronome, crase. Aborto aqui, ó, também. Aborto é uma palavra masculina. Também não tem. Após o quê? A cerimônia. Fazer pergunta e Então, você trocar essa palavra aqui que não é masculina, você vai ver que isso aqui não é uma preposição, isso aqui é uma artigo. Ou deveria ser. Acho que a minha é a versão A B é B. D. Meu, B é uma coisa. eu acho que é C. A B tá certa, gente? A D. A B. E por que a B não tá certa? Aqui. Tá, vamos lá, então vamos por partes. A gente é uma proporcional. Então tem, é uma diferencial proporcional, tá certo? Aqui tem. Depois que o treinamento avançava, os aspirantes tornavam-se mais aptos a enfrentar diante de verbos da frase. Então tá errado aqui também. Sabe quem é a pessoa da vacina? O comandante fez referência a quê? A disciplina. Beleza? Tem que tem. Militar. Mostrou-se favorável à adoção. Ok, tem que bem. De novo, as estratégias permaneceram indiferente a críticas. Yes. Infundadas. Certinho. Tá certo? Certíssimo. Eu quero ter. Foi eu lá atrás, eu vou A brincadeira, vamos ver o que está errado. Os marinheiros chegaram à base. Certo? Quem chega a algum lugar. Então, base, feminino, tá certo. Deve chegar, é regente. Ao amanhecer, olha atrás, por favor. Dirigiram-se à sala. Ok, até aí tudo bem. Sala feminino. De instruções e permaneceram atentos àquilo que lhes foi determinado. Ah, tá. A letra C não está certa, não. Aqui, ó. Gente, presta atenção. Aqui, o uso do acento grave está corretíssimo. Assim, aqui também, corretíssimo. Mas quando chega aqui, permaneceu diferente a críticas. Quando a gente está diante de uma palavra pluralizada e a gente não pluraliza esse A, ele não, também não leva acento. E aqui eu estou diante de uma palavra pluralizada, crítica. Então, não tem acento. Não, a letra C está errada. É a letra D. E a letra E? Por que não é? A patrulha regressou à terra. Não, Tá certo. Você sabe que terra é essa? Está especificando? a terra ou a terra? Exatamente. Mas criança que dispõe da colocar terra. Não pode. Não pode. Com a investigação referente aqui na Serra. Palavras femininas, opções adverbiais femininas, diante do termo que entendia a moda, diante de hora, crase sem demora, então tem também. O restante, pronome não tem, diante de qualquer tipo de pronome, exceto alguns que são facultativos, que é o pronome possessivo. Diante de verbo, ele não pode. Então, basicamente, palavras femininas, opções adverbiais femininas, e hora. Opções adverbiais femininas, palavras femininas, e hora. Ora, só. E se você pensar, pronome não tem acento, não leva crase.
Mas o pronome possessivo, ele é facultativo. A minha mãe. Entreguei A minha mãe. entreguei o dinheiro à minha mãe ou à sua mãe. Você pode colocar crase ou não, porque é um pronome possessivo. É a escolha minha. A escolha é facultativa. Tem alguma diferença, por exemplo, no português, traz algum outro? Não, é só o pronome possessivo. Tá? Oi? Sim, quando você faz essa mudança, você percebe que ali é uma preposição, por isso que leva acento. Então, por exemplo, vou à escola, vou ao colégio. Ou a alguma. Quem vai a algum lugar. Então, vou à escola. Mas Vai depender. se o verbo vier, eu não posso colocar na frente do verbo. Se o verbo vier logo em seguida, não pode Por colocar exemplo, crase. a crase do verbo, não pode. Não pode. Se o verbo vier crase. Se for o verbo antes, aí, claro. Porque você tem que olhar a palavra seguinte, não é a palavra anterior. Entendeu? É a palavra posterior ao a. Beleza, gente? Vamos lá. Próxima. Questão. Ixi. Número 10. Foi a 10, né? Então, Qual era a era letra qual, D? gente? Qual era? B? Não, D. 9D. E a 10? 10 é mole também, né, gente? Colocação pronominal. Próclise, mesóclise. Jamais informaram-me. Próclise, olha a questão atrativa aqui, ó. Porque jamais é o quê? Negativo, palavra negativa. Então, a atração é para próclise, antes do verbo, não depois. A se esperava, não pode iniciar a frase com pronome inicial. Embora tratasse-se. Aqui, olha a palavra atrativa, que é uma adverbial concessiva. Então, não pode, é uma conjunção conjugativa. Embora se tratasse. Você acha que é o quê? Letra D. Não se pode afirmar que os marinheiros, não se prepararam adequadamente. Sim. Olha a palavra atrativa, não. E aqui também, a palavra atrativa, não. Tá, mas aí vamos ver. Vamos ver a letra E. Em se tratando de segurança, deve sempre obedecer-se às normas. Então, aqui está certo. Em se tratando, mas aqui está errado. Aqui, deve sempre obedecer às normas. Não tem nem pronome, eu digo. Não precisa colocar o nome. Não. Estabelecidas. Portanto, letra D. D de dedo. D de Deus. Olha lá. Acentuação. Olha, eu fiz isso aí, cara. Vocês viram? Mas era mais diferente. Então, qual seria aí? Eu acho que é certo. Acho que o próximo não tem acerto. Acho que é. Eu acho que o próximo não tem acerto. Herói Prontel. A outra, eu falei que essa Chegaram a alguma conclusão? Saúva. Saúva é uma formiga. Piado destinado em I ou U. Piado que tem I ou U são acentuados. Então, saúva acentua, balu, oxida, terminado em U. Acentua-se, egoísmo, sim, herói, sim, sim. E aqui, sim. Esse aqui não acentua, itens não acentua. Agora, não quero dizer, herói, tem que acentuar. Tem que acentuar. Ou, não mais. Não se acentua depois do novo apoio. Aqui é sem acento. Tem acento.
Esse também. Eles jogam seus sintomas. Palavras vulgares repetidas, logo o acento vai ter isso. Não, não mais. Duas palavras com duas letras repetidas. Não se acentua. Piauí se acentua. Não mais. Não vou falar. Não, se acentua assim, gente. Não, porque aqui é para o título, não tem nada em tom. Não se acentua mais. As pernas geralmente eram acentuadas. Bíceps, tá certo. Minério, não mais. Não tem nada em de tom. Acentua vírus? Sim. Ônibus? Sim. Chapéu? Sim. Chibóia? Não mais. Feiura? Não. Feiura? Feiura? Chibóia, mas já foi agora. Feiura que não tem acento. Chibóia, foi abolido. Aqui era acentuado. Então, letra C. Saúl, Sapaú. Dá tempo de fazer essa, gente? É 52. Vamos lá. Essa aqui é legal. Só que, antes de vocês fazerem essa aqui, deem uma olhadinha nisso aqui. Quando a Isabela já mandou isso aqui para vocês, deem uma olhadinha nesse material que eu coloquei aqui para vocês. Onde é que tá? Ó, acento diferencial. Acento diferencial. Gente, isso aqui cai, porque traz muita confusão, muita dúvida. Antigamente, ó, pode, que é pretérito, né? Perfeito. E pode, presente. Então, tem diferença. Quando se trata de tempo passado, o verbo poder tem que ser acentuado. Por verbo e por preposição. Como é que você vai distinguir o que é um, o que é outro? Então, tem que acentuar. Tem. Plural, singular. Aqui é plural, aqui é singular. Vem. Plural, singular. Mantém. Plural, singular. Contém. Plural, singular. Detém, mesma coisa. Tem, mesma coisa. Convém, mesma coisa. Então, gente, aqui, ó. Já foram abolidos os acentos de palavras como, por exemplo, para. Lembra que eu falei com vocês? Para preposição e para verbo. Não tem mais acento. Não tem. Vai ter um texto. Pois é, não tem. Hoje, o verbo poder, sim. E o verbo também. Verbo por. Tá? Agora, o verbo parar, se for a preposição, então, para, não é acentuado. Você tem que ir para o contexto. Tá? Pera, e das formas verbais, tem. Aqui, ó. Você estava com dúvida de jogo, ou. Aqui, ó. Creem, antigamente, antes do governador, tinha tempo. Agora não tem mais. Vem, tudo isso é plural. Né? Lei, entre outras. Então, antigamente, antes do vapor, todas essas formas verbais flexionadas aqui, elas tinham acento, agora não mais. Tá? Agora, o para, preposição e o para, verbo, não são acentuados. Você vai ter que ver o contexto. Tá? Então, gente, ó, essa aqui, acento diferencial, vamos ver onde é que está o erro? Ou quer dizer, onde é que está o acento, né? A gente está aqui na correta. O comandante pôde rever o plano ontem, tá certo? Sim, passado. Mas hoje já não pode. Ok? Alterado. Por isso, os marinheiros mantêm a distância, tá certo? Então, vamos lá. Por isso, os marinheiros mantêm a disciplina. Tá certo? Tá certo. Aqui é marinheiro, plural, mantém plural. A disciplina. E o oficial para observar a formação. Tá errado.
Aqui é perto, a gente sabe, mas não tem opção mais. Então não é a letra A. E a letra B? Galera, segura a onda aí. Os aspirantes têm elevado espírito de corpo. Tá certo. Aqui, ó, aspirantes têm, com acento, plural. O comandante vê com satisfação tudo bem, tá certo. Vê, singular, comandante. Concordo. O desempenho da turma. E o navio pode embarcar somente após a inspeção. Tá certo isso, né, gente? Pode. Ó, pode. Então, vamos ficar aí, stand-by, letra B. E a letra C? O marinheiro pôs equipamento no compartimento. Pôs, o verbo pôr. Tá certo? Tá certo, gente? O verbo pôr? Tá. Indicar, tem quando o regulamento prevê, tá certo aqui? O regulamento prevê. Porque tem regulamento. Está no singular. Tá no singular, deveria estar no singular, né? Tá. Então, não é a letra C. E a letra D? Os oficiais vêm, tá certo? Tá no Plural. Acompanhando o treinamento desde o início. Mas o comandante intervém? Tem acento, né? Aqui é do singular, então o verbo também tem que estar no singular. Então está errado também. E a letra E? O comandante pode revisar o relatório hoje? Tá, até aí tá. Porque ontem não pode fazê-lo? Não pode, deveria ter um acento aqui, né? E todos os marinheiros, creem, ó, não deveria ter acento também. Creem, não tem mais acento. Duas vogais juntas não tem mais acento. Não. Então, portanto, letra B, tá? Número 12, letra B. Galerinha, tem mais 3 aí que eu quero que vocês pensem muito, porque olha só, aqui a gente tem, perdão, eu coloquei mais um aqui e acento diferencial para vocês, tá? Então, deem uma olhadinha nessa aqui. Outra coisa, essa aqui, sobre funções da linguagem, gente, muito importante, nós já trabalhamos aqui na sala, funções da linguagem, tá? Então, ó, será que é uma dessas aqui? Qual seria? E essa aqui, olha, tá bem bacana. Essa aqui tá bem bacana, porque você vai, é a que é mais proeminente, é aquela que vai ser mais presente. Isso não significa que você não vai encontrar outras aqui. Aqui, ó. Pode ser que tenha metalinguística? Sim. Pode ser que tenha emotiva? Sim. Pode ser que tenha poética? Sim, talvez. Conativa? Pode ser que sim. Referencial? Pode ser que sim. Mas qual é aquela que prevalece? Qual é a prevalência aqui? É aquela que mais sobressai. Aqui sobressair, então, é a que a gente quer. Então, pensa nisso, por favor, faça, tá? E outra coisa, figuras de linguagem, questão última, se eu não me engano. Ah, nem é a última, ó. Nem é a última. Mas a restante é só informação. Essa aqui sobre figuras está fácil também, mas eu quero que vocês atentem a cada verso para não errar. Então, cada um, respectivamente, atende a um verso, tá? Então, ó, a cidade amanheceu muda, será que é da Grécia? Ou será que a pessoa não fica Então, gente, ó, agradeço a presença de vocês. Estudem, o pessoal que está em casa, por favor, estuda também, porque acho que estão nas portas, e é tudo que vocês têm, esse material, dê uma olhadinha, pesquisa, para vocês conseguirem tudo bem, tá? Boa prova a todos. Boa prova a todos. Obrigado. Eu sei que vou fazer, né? Boa prova.